¿Ya salieron? ¿Los niños? ¿Nadie dijo nada? Ok, los niños mientras estén aquí, ahorita si no los invitan a salir, van a cuidar de sus padres y de sus hermanos. Amén. Así que todos atentos, cedemos nuestro tiempo para el portador de la palabra, nuestro pastor Carlos dos Santos. Que el Señor les bendiga. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Estamos agradecidos a nosso Deus por esta oportunidade de estarmos aqui em sua casa uma vez mais para poder ouvir a palavra de Deus. Amém? Esta tarde, eu queria que uma pareja, um casal de diácono, um diácono com sua esposa, pudera ir a Satifton acompanhar nosso anciano, porque ele vai predicar allá, e queria que um diácono de aqui com sua esposa pudera ir acompanhando. Há alguém que se dispõe a ir em Tifton hoje, acompanhando nosso anciano Sósimo, que vai predicar allá hoje. Alguém se dispõe? Irmão Juan Cifuentes, é anciano Juan Cifuentes, vai estar acompanhando e ajudando o irmão Juan Cifuentes a servir a Santa Cena allá esta noite, por favor. Porque de agora adelante, quando nós outros enviar nosso anciano a predicar em Tifton, vamos querer que alguém, uma pareja, uma pareja de diácono, o acompanhe hasta Tifton. Amém? Então, hoje, ele vai predicar allá, eu não vou estar em Tifton hoje, David vai estar, certamente Daniel vai estar, David vai estar até a metade do serviço, porque vai tocar e depois se vai de volta para Atlanta. Eu não vou estar, porque vou a South Carolina essa tarde, saindo aqui, terminando aqui, eu estou manejando, eu e minha esposa, a South Carolina. Carolina do Sul. Pastor, o que vai fazer em Carolina do Sul? Não te interessa. Não me interessa sim, por isso estou falando. Irmãos, eu estou muito feliz. Jueves chegou uma chamada em meu WhatsApp e já chegou falando, ei, prende lá a câmera porque quero ver. Eu falei, prende você do outro lado primeiro. Não, eu quero que você se apresenta primeiro. Para ver se cambiou muito, como está. E eu quero apresentar depois de você. E eu falei, tá bem, prendi lá a câmera, e aí estava uma grande amiga minha, uma grande amiga. Eu não sabia que fazia tanta falta assim. Servimos a Deus na mesma igreja desde chiquitos. E quando adolescentes, estávamos na juventude em esta igreja, como vocês jovens aqui, servimos a Deus na juventude, servi a Deus com essas famílias hasta eu completar 23 anos e vir para a América e nunca mais mirei, nunca mais tive a oportunidade. E agora está ela, sua esposa, sua neta, porque Luíro vive em South Carolina, e aí me invitou, venha cá porque queremos te abraçar. E queremos te ver. E eu me emocionei demasiado. Imagina vocês aí, a Camila hoje, com todos os jovens, vocês todos aí, passou 40 anos, passa-se 40 anos, e você volve a ver alguém que serviu a Deus na mesma igreja com você quando era adolescente. Alguém te conhece de tudo de você, quando eu era adolescente, como você era, e aí estava acordando-me, Carlos, você era assim, assim, às vezes eu não necessito falar, pode quedar callado aí, mas, me deu um prazer, e eu falei, não, domingo, depois do serviço, eu vou a South Carolina visitá-los. E aí ela foi, mais tarde, me apresenta outra família, que era também jovens comigo na igreja, e que vive também em South Carolina, decidiram fazer uma reunião de pessoas que serviram a Deus na mesma igreja. Algumas pessoas vão estar aí,
E eu falei, Cíntia, eu não posso perder. São minhas amigas, são minhas irmãs, e siga servindo a Deus. E, uau, é algo muito tremendo isso. Eu falei, não vou perder para nada. Vou comer carne assada com eles, porque me propuseram. Se você venir fazendo uma carne assada lunes para nós outros. Eu falei, estou indo já prepara a carne. E aí eu vou levar Cíntia. Cíntia estava um pouquinho... Eu não quero ir muito com você allá. Eu falei, mas por quê? Porque não sei se essas velhas de hoje, que eram lá jovens allá, e não sei se você... O que você já hizo com ela. Já falei, calmada, Cíntia, são todos servos de Deus, e eu aprendi desde chiquito a respeitar a todos aqueles que servem a Deus. Então, uau, vai ser bueno. Eu falei, estou indo, e vou sair com Cíntia a hora depois do almoço, e vamos para South Carolina ver algumas famílias que serviram a Deus comigo na mesma igreja quando eu tinha 14, 15, 16. Nós outros fomos adolescentes juntos, júniores juntos, jovens juntos, e estão todos por aí. E eu falei, uau, eu vou, porque eu quero rever meus amigos. Às vezes amigos são mais chegados do que irmãos, e assim é. E portanto, irmão sócio, anciano sócio, predica em Tifton hoje, e quem vai te acompanhar é anciano Juan Cifuentes. Vai estar te acompanhando com você, sua família, talvez a família dele, não sei quem vai acompanhar para representar bem o ministério. De agora adelante, todas as vezes que você for predicar allá, vamos enviar um diácono, um anciano, alguém vai estar acompanhando vocês allá, tá bem? Portanto, vamos honrar a nosso irmão Cifuentes que vai para allá. Você dirige o culto allá, porque só se predica, tá bem? Onde está Gerardo e Jaren? Gerardo e Jaren. Ok. Honra a Juan Cifuentes, deixa ele dirigir o serviço allá, o sócio predica para o louvor e para a glória de Deus. Tá bem? Por favor, haga a Santa Cena allá e que Deus siga bendizendo nossa igreja. Vamos cambiar algumas coisas aqui em nossa igreja de agora para adelante, e vamos estar incentivando a todos que servem, que sirvem a esta igreja como maestro, como maestra de dança, maestra de escola dominical, que haga tudo com muito amor, tudo com muita disponibilidade, que tudo que fazer, que haga bem. Não queremos, siga este aqui. Eu não hago nada se não for o melhor para Deus. Portanto, de agora adelante, vamos estar cobrando isto, vamos estar ensinando isto, de agora adelante, que tudo que vamos fazer em esta casa tem que ser nosso melhor. Tem que dar. Se não for nosso melhor, não serve para Deus, e esta igreja não vai aceitar, porque Deus está nos honrando demasiado, Deus está mirando para esse lugar. Muitos de outras igrejas estão reclamando de suas igrejas porque não sentem nada, vão para a igreja, é o mesmo e tá. Aqui é diferente. Aqui Deus está nos honrando e temos que honrar a Deus muito mais todavia. Amém? Vamos cambiar algumas coisas de agora para adelante e que os irmãos estejam atentos. Pastor, vai cambiar para mal? Não. Tudo que se cambia aqui é para melhor. É para bem da casa de Deus. Amém? Portanto, se prepara, porque de agora adelante vamos cambiar algumas coisas para melhor servirmos a Deus. Eu invito os irmãos a abrir seus Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2.
Assim, todos têm Romanos 12, versículo 1 e 2. Assim que, hermanos, os ruego por la misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não os conformeis a este siglo, senão transformaos por meio da renovação de vossos entendimentos, para que comprobeis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Graças, Senhor. Habla com denuedo esta manhã, em el nome de Jesus. Amém e amém. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? La buena, agradável e perfeita vontade de Deus é que todo homem, todo el ser humano, é que todos venham a Ele. Esta é a buena, agradável e perfeita vontade de Deus. É que todo ser humano, todo homem, venha a Ele, a servir a Ele, a estar bajo el querer de Ele. Sabe por quê? Porque nosso Deus, irmãos, aun que você não conhece a Ele, mas segundo a Bíblia, para nós outros que leemos e estudamos Bíblia, nós outros vemos que Deus não tem el prazer em la tristeza, em la falta de conhecimento, em la falta de paz, em la desunidade, em la miséria da humanidade. Deus não tem prazer que você esteja mal. Deus não tem prazer que você esteja enfermo. Deus não tem prazer que sua família esteja separada. Deus não tem prazer em la desgraça desta vida. Deus tem prazer quando nós outros estamos unidos em Ele. Porque quando nós outros entendemos que a unidade em Deus, com Deus, para Deus, quando nós outros estamos em Ele, irmão, tudo é perfeito. Tanto em el cielo, tanto aqui na terra para nós outros. Não há reclamação. Quando estamos em Deus, não há reclamação. Não há desespero. Quando estamos em Deus, nós outros entendemos que Deus está em nós outros também. E esta é a perfeita vontade dele. Que quando Ele está em nós outros e nós outros em Ele, nós outros exercemos a fé. Exercemos a obediência, exercemos a fidelidade. E quando nós outros exercemos a fé, obediência e fidelidade a Deus, o que passa, irmãos? Nós outros não desesperamos com nada. Nós outros sempre estamos bem. Como está? Estou bem. Mas estou bem porque se Deus está comigo, se Deus está comigo, tudo está bem. Não importa a situação, não importa a circunstância momentânea que estou passando, eu não desespero com as situações momentâneas. Eu não desespero, porque eu sei que maior é o que está comigo do que o que está em el mundo, do que o diabo que quer quitar nós outros da presença de Deus. Por isso,
Apóstolo Pablo está hablando bem claro aqui. Está hablando bem claro aqui. Vou ler de novo o versículo 1. Assim que, hermanos, assim que, hermanos, os ruego por las misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não os conformeis a este século. Ofereceis, pastor, o que é isto? Oferecer nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Facilmente eu poderia explicar isto para vocês. Facilmente. Eu poderia dar 2 palavras e isto quedaria tranquilo isso na vida de vocês. Mas eu quero explicar lendo a Bíblia. Eu quero explicar mostrando para vocês dentro do contexto bíblico a vontade de Deus e o que Deus hizo por nós outros. E eu quero mostrar isso para vocês. Irmãos, para começar, allá no livro de Gênesis capítulo 1, se você quer abre e lê para mim, Gênesis capítulo 1, versículo 21, sócimo, Gênesis 1, 21, queda parado, vou agarrar o micrófono, quero que você não pisque seus olhos, não pisca, para não quitar a atenção de mim, para que possamos entender esta mensagem. Não pisca seus olhos. Gênesis 1, 21. Amén. Dice Génesis 1, 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se... Não, está mal. É Gênesis 3, 21. I'm sorry. It's my bad. Amén. Génesis 3, 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. E Jeová Deus hizo al hombre, pode sentar. Amém. E Jeová Deus hizo al hombre túnicas de piel e los vestiu. Por que Jeová Deus hizo al hombre túnica de piel e lo vestiu? Porque o homem tinha alejado de Deus. E no livro de Gênesis habla que quando o homem alejou de Deus através do pecado, ele não estava vestido nada. Ele estava desnudo, anyway. Mas ele não mirava com os olhos da fé. Ele não mirava com os olhos da alma. Ele não mirava com os olhos interior. Então, ele, a uno que estava desnudo seu corpo, ele não percebia, porque não tinha maldade. Ele pensava que era normal, como os índios, porque não tinha maldade. Como os ninhos de nós outros, chiquitos, eles desnudos, eles pensam que está bem, corre por aí tudo. Mas quando começa a ter entendimento, ele sai correndo e pede mamá, mamá, me vista, porque estou com vergonha. Quando o ninho começa a pedir roupa, é porque já não és mais inocente. A inocência acabou, terminou. Quando eu era chico, eu mamei a minha mamá até os 5 anos de idade. Você também? A Antônio disse que também. E às vezes minha mamãe estava fora da casa, falando com uma amiga, assim, e eu com 5 anos de idade, eu chegava, eu mesmo, não pedia, ponia o peito de minha mamãe para fora, e minha mamãe falando, e depois eu cerrava e ia rogar. E no mais
estranho que pode parecer, eu estava desnudo. Porque eu não vesti roupa hasta os 5 anos de idade. Mamãe ponia roupa em mim e eu quitava. Eu me gostava de quedar desnudo. Hasta os 5 anos de idade. Uma vez minha irmã foi downtown da cidade comprar pão na panaderia. E era normal eu sair e ir atrás de ela desnudo. Era normal. Era normal para mim. Não tinha. Totalmente inocente. Uma vez, quando minha irmã foi à panaderia e voltou e deu desnudo atrás de ela, chegou um senhor negro, muito grande, do tamanho de Pedro, com um sombreiro bem grande, e que andava com um machete, mandar com um machete aqui, um machete 12 polegadas, e andava com esse machete. E quando ele mira de desnudo, ele grita de lejos: segura esse ninho que vou castrá-lo. E saca o machete, um negro grande, com um machete na mão. Segura este ninho que vou cortar essa coisa dele. E veio a minha direção. Irmãos, eu virei um relâmpago em direção à minha casa. E cheguei em minha casa: mamãe, me dá roupa. Me dá roupa. E mamãe me vestiu. E daí para adelante, nunca mais andei desnudo. Glória a Deus. Agora sim, você pode entender muitas coisas que passam dentro de casa. Por esta palavra. Sim, você pode entender muitas coisas que passam dentro de nossa casa. Porque, irmãos, quando estou com minha esposa dentro de casa, eu tenho hasta asco de mirar roupas. Eu estudo a Bíblia desnudo. Eu hago porque estou em minha intimidade. Minha casa é minha casa, é lugar. E é lugar de nós outros. Aí, por isso, quando vocês tocam na porta, nós outros costumamos sair allá, porque eu não posso sair em minha condição. Aí, eu tenho que vestir roupa. E Cíntia habla, por quê? Porque eu acostumbrei, quando era chico, acostumbrei assim. E assim sou. Não tenho vergonha e para mim é um orgulho, porque eu me descanso em minha casa. Minha casa é meu descanso, é lugar meu. É meu refúgio, não, Cíntia? Aham. Nem David sabia. Agora todos sabem, hasta na internet. Mas eu não guardo nada, não tenho que esconder nada. Minha vida é um livro aberto para todos. E assim estava Adão e Eva. Assim estava Adão e Eva. Normalmente. Mas o dia do pecado reconheceu, abre seus olhos da alma e reconheceu que estava desnudo, tamparam, buscaram honras, puseram, e Deus mirando do céu, vem e pergunta para ele: o que está fazendo? O que passou? Oh Deus, estamos desnudos. Mas como vocês descobriram que estava desnudo agora? Tanto tempo vocês estiveram desnudos, e como foi a hora que vocês descobriram sua desnudez? Porque pecamos, Senhor, e nossos olhos abriram e pudemos mirar que estávamos desnudos delante de Ti. E aí escondemos, fizemos delantales com honras, e Deus falou assim para eles: meio-dia, o sol vai calentar, e estas honras vai secar. Quando as honras secar, o vento vai soplar, e vocês vão estar desnudos de novo. Porque a desnudez, a pior
desnudez não é a física, porque todos nós outros sabemos. Uns podem ser mais grandes, mais chiquitos, negro, branco, mas sabemos o que todos aí têm. Conhecemos, porque somos os homens. Eu sei o que os homens têm, porque eu tenho igual. Pode ser maior, menor, chiquito, amarillo, verde, azul, diferente color, mas é tudo igual. Então, a pior desnudez não é aquilo que já conhecemos, não é a desnudez física, a pior desnudez é a desnudez espiritual. E o que é a desnudez espiritual, pastor? A desnudez espiritual é nós outros estar escondendo de Deus aquilo que realmente nós outros somos. Queremos esconder de Deus nossa verdade. Olvidando que de Deus não se esconde nada, porque Deus não mira o que você tem, o de afuera. Deus não quer saber o que você tem afuera ou não. Deus mira é o mais profundo do coração de uma pessoa. E quando Deus mira no mais profundo de seu coração, Deus sabe aonde você está mentindo, aonde você está falhando, porque Deus conhece você por adentro e por afuera. E não adianta você tentar esconder nada de Deus, porque de Deus não se esconde nada. Você pode esconder de seu padre, de sua madre, pode esconder do pastor, que eu não estou nem aí. I don't care about o que você está escondendo de mim. Eu te ensino para você servir a Deus, não para me servir. Você não é um servidor meu, é servidor de Deus. Portanto, temos que temer primeiro a Deus do que temer o homem. Há muita gente que tem temor. E se o pastor descobrir, o que eu vou fazer? Eu sou igual a você. Eu também cometo mistakes, cometo minhas faltas. Portanto, nós outros temos que ter temor. É o que Deus vai ver em nós outros. E muitas vezes, você está vivendo sua vida pensando que Deus não se importa com o que vai em profundo de seu coração. E você tem que aprender a desnudar para Deus, a poner desnudo delante de Deus e falar: Senhor, eu sou o que sou, e o que sou é para adorar, louvar a Ti, da forma que sou. Se eu não agrado, haga algo a meu favor, me ajude, Senhor, porque eu não quero viver essa vida em el mundo, passar minha vida sem agradar a Ti. Aí Deus vai falar assim: eu já hizo tudo o que tinha que fazer, porque Deus já hizo. Então, quando ele se apresenta com frontales, tampando os dedos neles, Jesus habla: isso não adianta nada. Deus habla isto, porque meio-dia o sol calienta, não calienta? É o momento que o sol mais calienta, essa zorrita vai secar, o vento vai soprar, e essa zorrita seca, my friend, vai voar, e você vai estar desnudo de novo. Porque Deus tem planos para nós outros, Deus tem projetos para nós outros. Antes mesmo da criação do mundo, os projetos de Deus para nós outros são reais. E nós outros, quando não venimos à casa de Deus, não venimos à escola dominical, não venimos orar, buscar a Deus, nós outros não podemos entender a realidade dos planos de Deus. Por isso estamos querendo imponer outra realidade. Mas nossa realidade já está em Deus. E não adianta nós outros esconder. E Deus quer fazer projetos. Os projetos de Deus são definitivos. Portanto, mata-se o segundo cordeiro. Deus vai e habla: não, eu vou fazer roupas para vocês. E mata o primeiro cordeiro, conforme falou em Gênesis 3, versículo 21. Deus faz roupas de pele de cordeiro para o homem. Segundo cordeiro morto, Deus faz roupas de pele e põe e habla: agora toma o cuero do cabrito, agora é roupa que o sol não vai quitar, o vento não vai quitar,
é uma roupa definitiva, é Deus hablando. Para cobrir sua desnudez física, basta matar um cordeiro e cobrir com a pele. Mas para cobrir a desnudez espiritual, este cordeiro já foi morto antes deste de pé. Porque o que Deus quer é que nosso homem interior entenda o projeto de Ele para nós outros. E nós outros necessitamos entender. Pastor, então aqui em Gênesis não foi o primeiro cordeiro morto? Não! 1000 vezes não! Em Gênesis não foi o primeiro cordeiro. Em Gênesis foi o segundo cordeiro para dar solução à desnudez de Adão e Eva. Mas antes de Gênesis, antes de alguma coisa ser criada no universo, Deus já tinha matado o cordeiro em la eternidade. Se você abre sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Lê aí, sócio. Está com o microfone aí? Apocalipse 13, versículo 8. Apocalipsis 13:8 dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Escuchou aí? Agora abra 1 Pedro 1:20. Apunta esses textos, irmão, para vocês terem coisa para estudar em casa. 1 Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amém? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha matado o cordeiro. Deus já tinha. O cordeiro já tinha sido morto. Mas por que antes da fundação do mundo? Porque era uma carta aqui de Deus. Se por acaso o homem sair em desobediência, se por acaso o homem desobedecer e alejar de mim, eu estou disposto a sacrificar hijo, meu único hijo, para trazer o homem de volta. Portanto, era um projeto. É como você habla: eu estou disposto a vender minha casa para poder ver Kevin virar doutor. Você já revelou sua disposição. Agora falta Kevin crescer e ir para a universidade e virar doutor. Porque não vai ser difícil, porque já tem o projeto. O projeto já existe. Se no tempo que Kevin for para a universidade, para estudar, para ser um doutor, não estiver ganhando dinheiro, eu vendo minha casa, vai viver de renta, mas ele vai estudar. Projeto de Deus. Como você hizo, Deus hizo, matou o cordeiro, porque ele falou: eu estou disposto a entregar o verbo para que se transforme em carne, para que o mundo seja salvo por ele. E o que passou? Passou o tempo. Adão e Eva veniam e nasceram, foram hechos, nasceram. Eles tiveram filhos. Eles não necessitavam sacrificar nada, porque eles viviam já na presença de Deus. Mas com a desobediência do homem, o homem aleja de Deus, queda desnudo, Deus mata o segundo cordeiro para resolver o problema da desnudez de eles dentro do Edém. Porque agora eles não podem viver desnudos, porque eles já miraram e tamparam. Agora tem que resolver esse problema. Mata um cordeiro, quita a pele e vista a eles e põe para fora do Edém.
El hombre não foi para fora del Edém. Deus não pôs el hombre para fora del Edém. Eu quero que você entenda isso. Por causa do pecado. Não. Deus não pôs el hombre para viver fora del Edém por causa do pecado. Porque quando Deus mirou o pecado, Deus resolveu o problema de eles e pôs roupa, pele de cordeiro e pôs para fora del Edém e pôs ángeles com espada aí. Para quê? Para que eles não venham a burlar e entrar de volta para o Edém. Dar a volta, porque aí tinha espadas, ángeles guardando na porta do Edém. Por que, pastor? Então, se não foi por el pecado apenas, foi por el pecado porque eles alejaram de Deus, mas também para que eles não foram em la árvore de la vida e comeram a árvore que dava vida eterna para eles em pecado. Senão o que passaria? Seríamos todos pecadores eternos, todos seríamos demônios. Porque uma vez que come da árvore da vida em pecado, passamos para a eternidade como demônios. Porque os demônios não têm perdão. E nós outros tampouco íamos ter perdão. Porque já vivíamos na eternidade, não íamos morrer mais, mas em pecado. Aí seríamos todos demônios. Seria puro demônios na terra. Portanto, o homem não foi para fora do horto por apenas o pecado, mas por misericórdia de Deus. Aí Deus já empeça a demonstrar a sua misericórdia. Se quer daqui, vai comer e vai virar demônio. Então, por misericórdia, põe para fora e protege o horto para que eles não venham aqui mais. Para que eles não comam da árvore sem primeiro eu resolver o problema deles. Porque a hora depois que o homem pecou, era um problema para o homem, porque estava alejado de Deus, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus, estava em um problema muito grande. Mas Deus falou, não permita que vuelva para o horto, sem nós outros mostrar a solução para seus problemas. Já estava morto o cordeiro em el coração, em la mente, em la alma de Deus, em la eternidade. E depois, Deus dá a oportunidade ao homem de viver sacrificando, porque no livro de Gênesis capítulo 4, é onde que nasceu Sete, onde que Deus falou de eu restituir um outro filho, Eva e Adão. Eu restituí aquele filho que Caim matou. Eu estou ponendo outro para restituí-lo. E Sete nasce agora, não em la condição que Abel nasceu, porque na condição de Abel não tinha pecado. Agora, quando Sete nasce, o homem já está fora do horto, já está fora de Deus. Portanto, o que passa, pastor? Em la geração de Sete, o homem empieza a fazer sacrifício para volver a Deus. Em la geração de Sete, o homem empieza a prestar culto a Deus. Em la geração de Sete, o homem empieza a reunir e matar cordeiro, apresentar diante de Deus como sacrifício para perdão de seus pecados, para depois do sacrifício prestar um culto de adoração a Deus. A partir da geração de Sete, isto passou. Mas e agora, pastor? O que passa com a geração de Sete? O que passa com nós outros? A partir de aí, todos os homens tinham que fazer. Deus levanta sacerdotes. Deus levanta sacerdotes para intervenir entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem. E os sumos sacerdotes levantados por Deus, Deus põe para poder representar. Quando o homem comete um pecado, vem e confessa delante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote mata um cabrito e traz um cabrito, o melhor que você tiver, o melhor, traz o melhor, que eu vou aqui no átrio, eu vou sacrificar
vamos derramar a sangue e vamos queimar e apresentar delante de Deus esse sacrifício, para que Deus acepta seu sacrifício e para que Deus perdona seus pecados. Mas não perdonava pecado, apenas cobria os pecados. E o homem que pecava, confessava, traía um cabrito, o melhor que tinha, entregava, e sacerdote queimava, ia no lugar santo, apresentava o sacrifício e apresentava o cabrito queimado, no olor chegava a Deus, e Deus falava: está tudo bem, eu aceito o sacrifício. E aceitava o sacrifício. Só que teve um problema. Um problema nesta coisa de sacrificar. Porque aquele sacrifício em si não tinha efeito nenhum. Aquele sacrifício do cordeiro, do melhor cordeiro, levado, e o sacerdote matando no lugar, no átrio, e podendo apresentar no lugar santo, para que o sumo sacerdote levara para o lugar santíssimo, apresentar para Deus, aquele sangue não tinha poder sobre a sangue de nós outros, porque aquele animal era um animal irracional, e Deus nos criou racional. Como pode um animal irracional perdonar pecado racional, de alguém que pensa? Então, aqui não era sacrifício perfeito, levar cordeiro, matar coisas delante de Deus. O sacrifício perfeito estava para venir. Aquilo era apenas memorial. Memorial, pastor? Yes! Assim como hoje nós outros fazemos o memorial do cordeiro que foi morto, tomamos Santa Cena, comemos pão, tomamos vinho, em memorial daquilo que passou em el Calvário, para perdonar e nos salvar. Aquele memorial que Deus pediu para eles, era trazer a suas memórias, que em la eternidade, que leímos em Apocalipse, em la eternidade, um cordeiro foi morto para solucionar seus problemas. Então, agora já está no coração de Deus o cordeiro morto, mas o cordeiro na realidade não tinha morrido. Ele estava em el coração morto de Deus, mas tinha que apresentar o sacrifício agora, porque estava apenas em la mente e em el coração o sacrifício del cordeiro, del verbo, que estava no passado, allá na intimidade com Deus, em la eternidade. Mas agora, esse sacrifício aqui, mata o cordeiro para perdonar pecado. Agora sim, exazendo verdade, aquilo que estava em la mente e em coração de Deus. Aqui está o cordeiro que Deus pensou na eternidade. E esse cordeiro era apenas memorial daquilo que já tinha feito em la eternidade. Mas sabe o que passou? Sabe o que passou? Tanto os sacerdotes como os homens que ofereciam aquele memorial, passou a poner suas dificuldades, seus problemas, seus pensamentos, que oferecendo o cabrito a Deus, tudo estava resolvido, porque eles estavam ponendo seus problemas sobre aquele cabrito. Sobre aquilo que era apenas memorial. Eles não tinham que poner sobre o cabrito, sobre o memorial, porque eles tinham que pensar que Deus já tinha matado seu filho allá. O filho já tinha morrido. Isto aqui é apenas para trazer a nossa memória que o filho já tinha morrido. Deus já tinha solucionado o problema. Mas eles não entenderam isto. Eles não entenderam isto, que era para o coração e para o espírito. Mas eles começaram a matar cabrito, resolviam o problema e viviam com suas vidas igual. O cabrito morria e vivia com suas vidas igual. Mas por quê? Porque nós outros já pagamos, mira, já pus um cabrito allá. O cabrito foi morto e Deus aceitou, e estamos bem. Memorial. Portanto, irmãos, esse cabrito não tinha efeito nenhum para Deus. Tinha efeito para quem sacrificava. Mas quem sacrificava em la ignorância,
quem sacrificava na ignorância, ponia seus deudos arriba del cabrito. Mas como Davi veio e entendeu que aquele sacrifício não tinha valor. Aquele sacrifício era apenas para buscar santificação, porque a santificação tem que pagar. Tem um preço a pagar por a santificação. E Davi entendeu que quando ele oferecia sacrifício, altares, delante de altares para Deus, ele estava falando assim: Senhor, 1000 boias para mim, 2000 boias para mim, com toda a riqueza que eu tenho, não é mais importante que sua presença em minha vida. Eu prefiro ter sua presença em mim. Eu prefiro ir para a guerra e saber que tu estás comigo, que tu lutas e batalha, minha batalha, do que ter riquezas. Portanto, vem no livro de Mateus e Lucas e habla: não podemos servir a 2 senhores, ou vai fazer um feliz e o outro triste, ou vai entristecer o outro e agradar o outro. Sacrifica alguma coisa, são valores, são bezerros, são vacas. E quanto vale o sacrifício de 22.000 vacas hoje? Quanto vale uma vaca hoje? Leslie, você que é fazendeira, quanto vale uma vaca hoje? Uma vaca grande. Mais ou menos. Quando você comprava, quando seu papá comprava, valia quanto? Abra mais ou menos 1000 quilos, 1000. 500, 1000. 2000, já chequeou. $2,000. 22, olha quanto, Ana? 22.000 vacas, vezes 22, vezes 2000. Quanto é isso? 44.000. Imagina em um sacrifício que nós outros estávamos estudando na escola dominical. Mira como a escola dominical é boa. Estávamos estudando na escola dominical que de uma só vez Salomão sacrificou 22.000 vacas, 22.000 cordeiros, $100.000 aí, mais ou menos. E o que ele queria falar para Deus? Sacrificar 22.000 vacas, 22.000 cordeiros, falando: Senhor, mais vale um dia em seu átrio do que toda essa riqueza que eu tenho. Porque a riqueza me faz viver bem aqui na terra, mas não separa um lugarzinho em el cielo quando eu morrer. Portanto, eu prefiro estar contigo. Eu prefiro estar contigo do que com riquezas. Eu prefiro te servir do que ter riquezas. Porque te servindo, eu vou viver bem com tus manos sobre mim em la terra. E quando eu morrer, eu vou ter um lugar seguro em el cielo contigo. É isso que ele estava falando. E há muita gente hoje, em el memorial del Cordeiro de Deus, eles estão pensando em la riqueza. Muitos preferem a riqueza do que entregar uma vida a Deus, viver para Deus, servi-lo com tudo, porque a riqueza vale para a terra. Se tem riqueza, você pode pagar bom advogado e livrar processos. Se tem riqueza, pode comprar as melhores casas. Mas a Bíblia chama de loucos essas pessoas, porque mientras você vive 20 anos, 30 anos, 40 anos, gastando sua riqueza com um carro bueno, com uma casa buena, mas louco. E quando eu pedi sua alma, o que tens preparado? Para quem serás? Deus chama de louco para aquele que preocupa com o Deus das riquezas na terra e vive como se fora Deus na terra, mas depois, quando morre, vai para o inferno, porque mientras estava na oportunidade de buscar
foi divertir, foi gastar riqueza, foi ganhar dinheiro, foi fazer sua vida. O que Deus está falando aqui é isto: ei, eu sou Deus e eu não aceito, Deus falando, eu não aceito a busca de outros deuses. Eu quero ser o único Deus em sua vida. Eu não quero que você adore. Não é isso que está falando na escola dominical? Os reis que se fizeram malo é porque estavam adorando outros deuses paganos. Portanto, Deus está falando: eu sou tu Deus, eu te criei, eu tenho planos para você, eu preparei desde a eternidade um cordeiro para salvar, para libertar, para trazer você de volta para mim, porque eu te quero, eu te quero, eu te quero. Porque aí nasceu o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho em la eternidade. Para quê? Para que todos aquele que em Ele crer não morra, não se pierda, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Qual é o projeto? Para que 1000 pessoas se salvem. Para que 100.000 pessoas se salvem. Não, é para todos. Aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa vontade de Deus. La buena, la mejor, todas as vontades que Deus tem é que todos volvem para Ele, porque em el cielo há lugar para todos. Mas temos que entender uma coisa, a decisão não é mais de Deus, a decisão é nossa. De cada um de nós outros, porque Deus nos criou inteligentes, dando livre-arbítrio. Não somos cavalos e nem touros, nós outros somos homens capazes de tomar a melhor decisão para a nossa vida. Deus nos criou racional para chegar delante de nosso caminho e fazer uma escolha. O que é melhor para mim? O caminho da esquerda ou o caminho da direita? E tomar a decisão e seguir. Deus nos criou assim. Mas o próprio homem, porque o homem não aceita? Pastor, se é um projeto bueno, se é um projeto bueno, por que toda a humanidade não aceita a Deus? Porque o diabo burro, o diabo asno, ignorante, que saiu do céu, pecou contra Deus, ele está trabalhando 24 horas com seus demônios para cegar a mente e o entendimento da humanidade. Para que a humanidade não venha para o Padre. Para que a humanidade não seja salva. E como o diabo faz isto? Eu estou na religião que meu abuelo serviu e de aqui eu não saio. Cavalho. Deus criou cada um separado. Cada cabeça uma sentença. Deus não te criou para você seguir os projetos de seu abuelo, nos projetos de seu padre, porque cada um cometeu seus erros, e você também vai cometer seus erros ou seus acertos. Deus te criou para você tomar decisão. Agora, se seu abuelo hizo mal, matou, roubou, golpeou a esposa, que você faz diferente hoje, que você desfruta das bendições de Deus. Deus quer que você aprenda e saia da ignorância. Sale da ignorância e sirva a Deus com tudo que você tem e com toda a sua força. Não queda em uma religião porque seu abuelo, seu padre e sua madre te ensinou. Queda em um lugar aonde que é bueno para você. Porque cada um, seu abuelo, seu bisabuelo, seu tetarabuelo, seu filho, cada um vai chegar delante do juiz. E Deus vai juzgar cada um de acordo com seus hechos, de acordo com aquilo que você hizo. E não vai ter abuelo allá para poder te defender, não vai ter
padre allá para te defender, não vai ter mamá allá para te defender. Você vai se estar, vai deparar frente a frente com o Padre, e o Padre vai falar: aleja de mim, maligno, para o fogo eterno, ou entra para a casa que você construiu mientras estava em vida. Wake up! É que você descobre esta bendição e sai da ignorância, e que todos venham servir a Deus. Essa é a boa vontade de Deus, que você saia desta ignorância, rende-se aos pés de Deus e empeça a fazer a vontade de Deus, que essa é a melhor vontade para a sua vida, e é o melhor que você pode fazer. Porque no texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, está nos dando a dica, está nos falando que ele que foi morto em la eternidade, foi morto em la eternidade, e apenas a hora é que ele foi revelado para os santos. Em el coração de Deus, já tinha sacrificado o verbo, allá na eternidade, porque aí ele não era hijo, era apenas o verbo, era a palavra. E depois no livro de João capítulo 1, habla, e o verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. Foi quando Jesus foi revelado para a terra, através do Espírito Santo. Maria se embaraçou, e aí nasce o Hijo de Deus. E aí ele nasce, vive 33 anos, vai para o Calvário, leva ele para o Calvário, e aí o carneiro está pendurado em um madeiro, mas a hora, o carneiro está no madeiro, mas ele está morrendo aí a hora por nós outros. Não, esse carneiro que hoje foi para o madeiro no ano 2000, há 2025 anos atrás, ele já tinha ido para o madeiro em la eternidade, conforme habla no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Ele já tinha morrido, faltava a hora ver com os olhos ele em el madeiro, porque isto era uma profecia se cumprindo, que Deus mata na eternidade e apresenta o carneiro para nós outros. Este é o Hijo de Deus, que quita o pecado do mundo. E agora no madeiro, ele sofre burla, derrama seu sangue, para que nós outros agora possamos entender que esse projeto de Cristo não é um projeto de 2025 anos apenas, é um projeto de eternidade, para a eternidade, porque ele queria mostrar que allá ele tinha uma forma de salvar a humanidade para levar para a eternidade com ele, todos nós outros. Nós outros só temos que entender. Ele usa apóstolo Pablo para escrever o capítulo 11 de 1 Coríntios, que nós outros fazemos todos os domingos aqui. E fazer isto: tomar o pão e tomar a santa ceia, em memória de mim. Por que em memória de mim? Porque assim como o cordeiro que foi morto, no livro de Gênesis, era memória da eternidade, Cristo é a realidade da eternidade também. Portanto, que nós outros não cometemos este engano que eles cometeram, matando e confiando que aquele sacrifício seria alguma coisa. Que nós outros não cometemos o mesmo engano que tomar a Santa Cena estamos limpos, que comer o pão estamos limpos, estamos bem. Não, antes de comer a Santa Cena, antes de tomar o vinho da Santa Cena, a Bíblia habla, checa sua consciência. Checa sua consciência. Para quê? Para make sure que você tenha condição de participar da mesa de Cristo, de tomar a Santa Cena, porque isto aqui não tem valor de salvação. A Santa Cena não tem valor de salvação, tem valor de recordar aquilo que já foi feito por nós outros. Para que nós outros nunca venhamos a olvidar que um dia o querer de Deus
foi expuesto matando seu próprio filho, levando seu próprio filho à cruz para nos salvar. Esse foi o querer de Deus. Hoje tomamos a Santa Cena apenas para trazer a memória. Não é que tem poder a Santa Cena, não é que tem algum poder de salvação, não é que o bautismo em las águas tem poder de salvar alguém. O batismo de las águas é trazer a memória. El tomar el vinho e comer el pão é trazer a memória. Porque o bautismo em las águas é trazer a memória. O bautismo em las águas é trazer a memória que Cristo morreu, foi enterrado, mas quando ressuscitou, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou para viver e dar vida para nós outros. É apenas trazer a memória. Quando ponemos em las águas, morreu Cristo, foi enterrado. Uau, e morreu por mim, e foi enterrado, mas no terceiro dia, Ele não quedou enterrado, porque a morte não teve poder sobre ele, porque ele nunca cometeu um pecado. Portanto, traz Cristo de volta. Isto traindo a memória de todo o projeto de salvação de Deus para a nossa vida. Quando nascemos de novo e hacemos aí, é apenas algo que já foi hecho no passado por nós outros. É Cristo morrendo e ressuscitando por nós outros, e porque nós outros aceitamos a Ele, nós outros também morríamos para o mundo e ressuscitamos para Deus. E para que você traga a sua memória todos os dias de sua vida que você não é parte mais do mundo. O mundo não te pertence, nem você pertence ao mundo, agora você pertence ao reino de Deus. Não é Donald Trump que é o presidente, aquele que manda e desmanda em você. Quando nós outros somos cristianos, a primeira obediência é a Deus, não é a Donald Trump, não é a Nádia. Primeiro a Deus. Buscad primeiro o reino de Deus e sua justiça. Donald Trump pode provocar inflação em el país. Os políticos podem provocar inflação em el país. Mas, se você confia em Deus, a inflação não vai mover as coisas que você tem. Porque quem vai dominar, quem vai fazer e desfazer em sua vida é Deus. Em meio das inflações, em meio das enfermidades do mundo, em meio das desgraças do mundo, a igreja de Cristo sigue vitoriosa. Em meio das desgraças do mundo, nós outros somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque foi garantizado em la cruz, em la eternidade. E a hora se cumpriu em Cristo Jesus, para que nós outros sejamos mais que vencedores em qualquer situação. Mas isto é para aqueles que crê. Isto não é para os teus que vivem aí, falando que é cristiano, mas qualquer cosita que o diabo mira para os teus, você já está temblando com medo do diabo, porque a Bíblia habla, resiste o diabo, e ele irá de vosotros. E resistir o diabo não está peleando uns com os outros, não está com ódio uns dos outros, não está com rancor no coração. Resistir o diabo é porque o que ele quer é que você tenha ódio de seu parente, é que você tenha ódio de seu vizinho, é que você tenha ódio de sua mamá, é que você tenha ódio de seu papá, é que você tenha ódio das pessoas que não lhe gostam. Mas isso não é você, isso é a obra do diabo na vida da humanidade que não conhece a Deus. E se você é cristiano, aprende a amar a todos, assim como Cristo nos amou a mim, e que nós outros possamos aprender a perdonar e amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Isso é resistir ao diabo. O diabo tem ódio. Ódio. O diabo vai te odiar, irmã Luísa. Se você tem rancor no coração de alguém, e você chegar para essa pessoa e falar, eu te hice mal, mas me perdoa. O diabo empieza a te odiar. Porque o que o diabo quer é que você morra em seus rancores. Porque o rancor mata você mesmo, não faz nada com nadie.
Los rancores mata a própria persona. E o diabo quer que você vive e morre, mas com seus rancores. Mas Deus quer te perdonar. Deus abre os braços e te invita. Venga, Cristo já nos preparou maná que nos comprou e agora te invita a cenar. Ele está te invitando a sentar na mesa com Ele. Mas para sentar na mesa com Ele, tem que ter o mesmo comportamento de Ele. Perdonar aqueles que te ofenderam. Dar aqueles que te pedem. Amar aqueles que não te amam. Aqueles que te odeiam. Que você aprende a amá-los. E viver para glorificar a Deus e não ao diabo. Resistir ao diabo é sair do homem normal, deixar de ser o homem mundano, deixar de ser o homem normal por aí e vir a ser homem diferente, servo de Deus, homem que alaba a Deus, homem que põe sua família, que põe sua vida, que vive para louvar a Deus e não faz nada, nem do tamanho de uma unha para agradar o diabo. Isto é resistir o diabo. E como é que é provado que eu vivo para isto, pastor? Para alabar a Deus, que eu estou fazendo a boa vontade de Deus. Como é? Porque o texto básico de que acabo de ler é este, ó. Mira. Assim que, irmãos, ruego por las misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Que é isto, pastor? Qual é o sacrifício? Irmão, o sacrifício é você deixar as coisas do mundo. O sacrifício é você deixar de agradar o diabo. O sacrifício é você falar, uma vez que aceitei a Cristo, sou bautizado, sou uma nova criatura. E não agrado mais o mundo, não agrado o diabo, mas sim agrado a Deus. E é do agrado de Deus que vou para a escola dominical, que presto culto a Deus, que vou viver para Deus, que vou servir a Deus com todo o meu corpo, com toda a minha alma. E não é fácil, irmão. Você sabe que não é fácil. Não é fácil deixar as coisas do mundo para estar aqui adentro da igreja. Não é fácil despertar domingo temprano para estar aqui na escola dominical. É um sacrifício, não é? É sacrifício? É sacrifício? É esse sacrifício que Pablo está falando. Que apresentei vossos corpos vivos em sacrifício vivo. Não é fácil. Você nem vê. Você não faz esse sacrifício. Você não vê na escola dominical. Não está traindo seus netos. Mas é o sacrifício que Deus quer. Presente vosso corpo em sacrifício vivo, mientras você vive. O sacrifício vivo é deixar o mundo, é deixar as coisas do mundo, é deixar o que o mundo quer, dormir muito. Não, é difícil despertar domingo temprano, mas eu quero sacrificar meu corpo, sacrificar é poner como os cavalos, poner freno em minha boca, em el cavallo, e fazer ele ir para onde você quer. O cavalo é aqui, é na cordita, o freno está na boca, você rala para a esquerda, duele, o freno duele aqui, ele tem que ir venir para cá. Aí você rala para cá, e o freno duele aqui, aperta aqui, e ele tem que venir para cá. É este sacrifício que Deus quer que você faça com o seu próprio corpo, porque o Espírito quer
Você não pensa, uau, eu queria estar na igreja todos os cultos. O Espírito está listo, a Bíblia habla, Pablo habla. O Espírito está listo, mas a carne é débil. O Espírito quer, mas a carne quer dormir, quer ir panchangar, quer fazer outras coisas. Por isso Pablo está falando, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é este, é você poner um freno. Qual é o freno, pastor? Comprar um freno de cavalo e poner aqui, mandar alguém montar em mim e me levar para a igreja montado em mim. Não, o sacrifício é você poner o freno da palavra em seu coração, em sua mente e fazer sua carne entender que aí não pode mandar em você. Quem manda em você é você mesmo, é sua alma que manda em você. Portanto, a carne tem que fazer o que o homem interior quer. E o homem interior que busca a Deus, que aprende de Deus, quer servir a Deus. E a carne quer te levar para pachangar, mas o homem interior habla, não, o freno da palavra, ó, venha para cá, vamos para a igreja. E aí chega e senta, queda um pouco enojado, mas depois vai entendendo que não há lugar melhor para estar senão na casa de Deus. Ponga a palavra. Deus quer que quando você passa por essa porta del átrio aí, que você venha vivo, com disposição de oferecer a Deus culto de pessoas racionais. Isto que falou, um culto racional. Eu estou aqui, não é para ver meus amigos. Eu estou aqui, não é para comer o pão da escola dominical. Eu venho aqui só comer pão que é bueno. Não estou aqui para comer pão. Não estou aqui para o almoço que está na cozinha agora. Não é isto que me atrai à casa de Deus. Não é o almoço todos os domingos. Não é o pão com café todas as manhãs depois que termina a escola dominical. Nada de isto. O que me atrai à casa de Deus é a sangre de Cristo que morreu para me perdonar meus pecados. É entender e ouvir a palavra de Deus e saber que desde a eternidade já tinha sido sacrificado um cordeiro por mim, porque Ele me ama. O que me atrai à casa de Deus é o amor de Deus por mim. O que me atrai à casa de Deus é porque Deus quer que um dia eu vou viver com Ele na eternidade. O que me atrai a esse lugar é viver para adorar e alabar o seu santo nome. Comer el almocito allá fora é bueno, não. Um ratinho mais vamos comer. Mas é um detalhe que nós outros, coisa de homem. Não é necessário o almoço nem café da manhã para a salvação, porque o plano de salvação já está hecho. O cafezito, o pão, comer, sentar com os irmãos, isto é apenas detalhe que nós outros mesmos inventamos para sentir bem aqui. Mas quando se trata de salvação, tem que nos atrair é a sangre do Cordeiro, é a palavra, é o querer, é a boa vontade, porque este é o único sacrifício que tenho que fazer, esforçar a estar na casa de Deus. Porque o maior sacrifício para a salvação, Cristo já hizo. Deus hizo na eternidade e seu Filho foi morto para nos perdonar pecados. Agora, o único sacrifício de nós outros é ensinar a carne o caminho da casa de Deus. Porque a carne não quer venir. A carne quer ir para show, a carne quer ir jogar pelota, a carne quer ir fazer tantas coisas. E nós outros, o homem interior que serve a Deus, a mente cristiana, tem que guiar a carne. Carne, não é por aqui. Isso aí era de ano passado. Agora, no presente, nós outros vamos por aqui, ó. Ó, levar a carne para nós outros poder alabar como Davi. Alegrei-me. Me hablaram, vamos à casa de Deus, prestar um culto a Deus. Temos que quitar a carne é o mundo, mas a alma e o espírito, que a Bíblia habla, a alma e o espírito está listo, mas a carne é débil, e temos que moldear a carne a estar na casa de Deus, todos os dias de nossa vida. ¿Le gostou da palavra hoje?
¿Le gustó, hermana? ¿Le gustó de la palabra hoy? ¿Dios habla o no habla? Yes. Yeah. E às vezes não entendemos porque estamos cegos, porque o diabo quer cegar. Porque o diabo está ponendo nossa atenção em celular, no baço da água que está cerca de nós outros. O diabo é um demônio, filha da mãe, que está fazendo qualquer coisa. Que isso? Que isso? O diabo está fazendo qualquer coisa para sacar-nos. Hasta um mosquito. E aí o mosquito. E não é nada de mosquito, é o diabo querendo sacar sua atenção de Deus. O capeta faz qualquer coisa. Capeta, diabo. Faz qualquer coisa para quitar sua atenção, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e nos ensina como servir a Deus com eficácia. Wake up, Henrique, and smell the coffee. Wake up, my friend. Se você dorme, camarão que dorme, a água lleva. Queda aí. Você dormir, o diabo te lleva, my friend. Para onde, pastor? Você já sabe. Vou te falar para você não assustar. Terminamos ou não? O segundo versículo. Não conformeis a esse siglo, senão transformai-os por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Não conforme, irmão, com este siglo. Não esteja conforme com este siglo. Conformar com este siglo, que Pablo já previa, mas está conforme com o que a internet está traindo para dentro de sua casa. Está conforme com o que o Facebook está traindo para dentro de sua casa. Está conforme em tantas coisas que não vale a pena. A basura que está vindo para dentro de sua cabeça, seus corações, através de Facebook, YouTube, tantas coisas. Não conforme com isso, irmãos. Não conforme. Deus tem a boa vontade de Ele para com nós outros. E a boa vontade, a perfeita vontade de Deus é que todos venham e alcancem a salvação. Esta é a boa vontade de Deus. Porque Deus não quer, na Bíblia quem habla, que nadie se pierda. Deus não quer que nadie se pierda. E você que está aqui parado, trabalha duro para que você não venha a cair. Para que você não venha cair e volver para o inferno, para o mundo de novo. Porque a Bíblia habla que quando o diabo vuelve para sua casa, encontra ela limpa, varrida, ele vem em pior condição. O diabo vem pior. Porque quando você aleja da presença de Deus, a casa está limpa, porque quem morava aí era Cristo. E quando você não dá mais lugar, não quer mais servir a Deus, o diabo vem de volta. Mas quando ele chega e encontra essa casa limpa, ele trabalha duro, irmão, para você tomar ódio da igreja, de escutar palavra. Você não quer, muitos que falam, já fui cristiano antes, já fui pastor antes, já fui diácono antes. Essas pessoas são rebeldes, pior do que aqueles que nunca conheceram a palavra de Deus. São mais rebeldes. Porque o diabo veio, encontrou a casa limpa, e o diabo traz 14 mil mais demônios para ocupar aquele lugar. E aí você não vai ter força mais para servir a Deus. E aí é a blasfêmia contra o Espírito Santo, onde que você perde sua salvação, porque você não cuida. Você perdeu porque não cuidou. Deus falou, mas você não cuidou de sua salvação. Mientras você está aqui, ser salvo, tendo prazer em estar na casa de Deus, cuida de sua salvação, para que não venha o desânimo e te leva para fora.
e que você nunca